está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Vamos repetir juntos? A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho. Amados irmãos e irmãs, todos vocês que estão aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente o nosso YouTube. Hoje somos convidados, diante da contemplação do Círio Pascal, desse Deus que acende constantemente a nossa fé, que nos acende a chama da esperança, somos chamados a olhar para Jesus e ver nele escrito a nossa história. A nossa vida está em Jesus. A sua vida está em Jesus. Se a nossa vida está em Jesus, é preciso então percorrer aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele mostrou para cada um de nós. Porque se estamos neste tempo sagrado, e se queremos batizar filhos e esses afilhados, é porque acreditamos em alguma coisa, e não somente em alguma coisa, mas acreditamos numa pessoa que serve para nós como sentido da vida, que faz com que a gente recupere o significado diante dos nossos tormentos, diante das angústias da alma, diante das preocupações todas da vida. Então é preciso sim colocar a nossa vida nele, uma vez que Ele já nos quer. Ele quer a cada um de nós. Isso a gente não pode ter dúvida. Ele deseja a cada um de nós. E esse desejo supõe caminho. Então é justamente o caminho de discípulos que nós temos que aí viver. A cada dia vivemos como discípulos, ou seja, sentando, ouvindo do Mestre, aprendendo com o Mestre e depois
sendo missionários desse mestre, transmitindo, comunicando a fé que um dia experimentamos. Quem já sabe, no contexto catequético, que a fé é transmissão. Ela não caiu pronta do céu. Ó, está aqui, vive sair, pronto. Não. A fé foi transmissão. E essa transmissão de fé, ou seja, alguém que nos passou a sua experiência, teve uma origem. Jesus, ele convidou apóstolos. E esses apóstolos foram nos evangelizando ao longo da história do cristianismo. É por isso que toda a liturgia da palavra de hoje é o Novo Testamento. E a começar pelo Atos dos Apóstolos. Já diz tudo. Os gestos, as atitudes, a vida dos apóstolos. Mas veja, durante todo esse processo de transmissão da fé, existe aqui nos apóstolos modelo, referência. E a referência principal dos apóstolos tem um personagem muito caro para nós. Que personagem é esse, Padre Ivanildo? Pedro. É preciso olhar então para Pedro e ver o que Pedro fala. Porque é o Pedro que confirma a nossa fé. Por isso que a gente tem no Papa a pessoa de Pedro, aquele que a gente deve escutar, diante de outras vozes que pode tentar nos perverter, a voz de Pedro deve nos orientar. Por isso que é preciso sempre a gente escutar a voz do nosso Papa. Veja, e o que Pedro vem a nos orientar justamente nos Atos dos Apóstolos de hoje? Se é Pedro, significa pedra. Se é pedra, significa que aquilo que ele vai dizer vai servir para a gente como força, como fortaleza, porque pedra é rocha, fortaleza. Vocês estão lembrados que Jesus orientou seus discípulos dizendo assim, uma casa, quando é construída sobre a rocha, vem a chuva, vem os ventos, vem a enchente, e nada vai conseguir derrubar essa casa, porque esta casa está firmada sobre a rocha. E a gente sabe que a Escritura toda fala que a rocha é o Messias que vem. O Antigo Testamento anunciou para a gente isso. Aquele Messias que está vindo, ele vai ser para vocês uma rocha de salvação, de esperança, de libertação. Então Jesus é a nossa rocha. Jesus vai dizer até mesmo os evangelhos, e a gente observou isso durante toda a Semana Santa, a pedra, a rocha, que os construtores rejeitaram, tornou-se a rocha, a pedra principal, fundamental. Então, Jesus é esta pedra, rejeitada por muitos, é escândalo, é loucura, mas para nós é sabedoria, para nós é poder de Deus. Então é necessário olhar para esta pedrinha menor, que é Pedro, e ver o que ele lembra para a gente a respeito dessa rocha maior que é Jesus. Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele já está sinalizando. O Antigo Testamento já disse aquilo que eu vou dizer para vocês. Eu só vou estar confirmando para vocês o que o Antigo Testamento anunciou. Glorificou o Deus de nossos pais, antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Olha que maravilha para todos nós. O Antigo Testamento confirmou, é Ele. Não foi o próprio Pai que rasgou o céu e disse no dia do batismo e também no dia do Monte Tabor: este é meu filho muito amado, escutai-o. É a Ele que vocês devem escutar. Ele é meu filho amado. Então Pedro está nos dizendo: Deus glorificou o seu servo Jesus. O Pai nos deu o seu Filho para que a gente possa ir ao seu coração. Só entra ao coração do Pai depois de percorrer
os sentimentos, o coração do próprio filho. Porque o filho vai dizer: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, passem por mim. Passe para o meu coração que vocês vão fazer a experiência do amor. E o Pai é isso. Vocês só vão ao Pai se amar de verdade. E amando, perdoando. E amando, vivendo a paz. E vivendo a paz, vivendo os ensinamentos de Jesus. Então, diante de Pedro, Pedro está nos orientando isso. Olhem para Jesus. Ele é o servo. E a palavra servo, o atributo servo, vem de onde? De Isaías, o servo sofredor, aquele que muito sofreu por muito amar. É isso que Pedro está dizendo. A nossa fé está nele porque ele nos ama. E ao nos amar, nos proporcionou a vida. Pegando um gancho com o evangelho, e ainda na experiência de Pedro, vocês estão lembrados que os discípulos estavam todos num barco e de repente veio uma grande tempestade. Eles pensaram até mesmo que iam morrer. E ao vir aquela tempestade toda, de repente aparece Jesus caminhando sobre as águas. E ao caminhar sobre as águas, os discípulos, a gente está aqui no desespero e ainda aparece para a gente um fantasma. Ou seja, olha para Jesus e vê ele como um fantasma. Veja. Fantasma, todas as vezes que a gente olha a palavra fantasma no Novo Testamento, é os discípulos não compreendendo direito Jesus ressuscitado. Então Jesus ressuscitado para eles é um fantasma. Por quê? Porque não entendem direito a ressurreição. Mas Pedro, de novo, tem que ser ele, toma a iniciativa e diz: se é tu mesmo, se não é um fantasma, deixa eu ir ao teu encontro, caminhando também sobre as águas. A confiança. Pode vir, meu filho. E ele começa a andar. E aqui tem um detalhe importante da vida de Pedro, para a gente aprender. Enquanto ele estava unido aos olhos de Jesus, lembra que Jesus estava uma vez na sinagoga e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Enquanto o olhar dele estava grudado ao olhar de Jesus, ele estava firme. Ele era uma pedra de verdade. Ele tinha firmeza, tinha decisão. Então estava caminhando com segurança, porque encontrou nos olhares de Jesus o seu porto seguro, a sua âncora. Mas de repente ele começa a olhar para o lado, olhar para o outro, olhando para o lado para o outro, o movimento das águas, olhando para trás, o desespero dos discípulos. O que começa a produzir em nosso coração quando a gente olha para os nossos sofrimentos? O medo. Ele começou a sentir medo. Geralmente, quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, o sentimento que vem é o medo. A gente não consegue vivenciar a existência humana, porque não é fácil viver, não é fácil estar aberto para o sofrimento do mundo. E se a gente não abraçar Jesus, a gente não consegue seguir em frente. Aí ele começa a afundar, lógico. A gente afunda mesmo no desespero, na angústia, na tristeza, porque é isso que vem diante da dor. A gente colocou no centro a dor e não o próprio Cristo. Olha o que diz o evangelho de hoje. Jesus entra onde os discípulos estavam e se colocou onde? No meio. Jesus se colocou no meio. O que significa dizer que Jesus está no meio? Está no centro. Vocês estão olhando para os detalhes e estão esquecendo de se grudar naquilo que é importante para vocês. Olhem para mim, que vocês vão sentir o quanto eu sou forte e vou fortalecer também vocês. É assim, queridos irmãos e irmãs, que aconteceu com Pedro. Diante do afundamento, estava lá nas águas, engolido pelas águas. Mas a esperança é a última que morre, e para o cristão nunca morre. A esperança não nos decepciona. A gente grita: me socorre, Senhor. Foi isso que Pedro fez.
E ao gritar, me socorre, Senhor, porque sozinho não dou conta, uma música vai dizer isso, sozinho eu não posso mais, e sozinho a gente não pode mesmo. A gente precisa recuperar a graça de Deus, a confiança no Espírito de Deus, por causa daquela ideia de autonomia, de independência. A gente ousa caminhar sozinho, mas no primeiro desespero que chega, a gente não dá conta não. Você não dá conta de caminhar sozinho. É por isso mesmo que a gente vive como comunidade. É por isso mesmo que a gente vive como um povo. É por isso mesmo que a gente vive caminhando um pegando a mão do outro. Senão a gente não vai caminhar sozinho. E assim a gente se frustra, se decepciona, a gente se angustia, se entristece, cai, se desliza durante o caminho. E assim a gente vai sofrendo. É melhor a gente sofrer junto do que ficar sofrendo sozinho. E assim, Jesus olhou para Pedro, mas tu é fraco demais? Que pedra é essa que um dia eu proclamei? Eu mudei até teu nome porque eu vi força em você, e logo agora você está aí mostrando para o discípulo lá na barca que está afundando. Como é que os discípulos vão recuperar força se vem em você um fracassado? Se vem em você um derrotado? Levanta, toma coragem, toma a tua vida, toma o meu projeto, toma o meu evangelho em teu coração e vai anunciar. Foi isso que fez. Jesus levantou Pedro, a pedra maior levantou a pedrinha menor, ele voltou para o barco. Olha o que diz a narrativa. Voltando para o barco, anunciou para os discípulos, a tempestade tinha cessado. Anunciou para os discípulos a experiência que ele realizou com Jesus, e de repente todos bateram o joelho no chão e disseram: nós cremos também. Por que nós cremos também? Pela experiência que você está proclamando, pelo seu testemunho. Nós olhamos em você de verdade uma força para a nossa vida. Ah, queridos irmãos e irmãs, é justamente isso que está acontecendo no evangelho de hoje. Jesus, ao se colocar no centro, e ao se colocar no centro das atenções, olhem para mim, porque eu quero derramar minha paz em vocês. A paz esteja convosco. Geralmente é assim. Nós não conseguimos resolver os nossos conflitos somente com a virtude da coragem. E às vezes, confundindo os sentimentos em nós, pensando que é corajoso, eu vou dizer tudo diante de alguém que machucou, né? Espera aí que eu vou dizer tudo. Hoje não passa. Vou dizer a verdade. A sua verdade que machuca, a sua verdade que oprime o outro, a sua verdade que quer ver o outro na sarjeta. Não, não é essa a verdade de Deus. A verdade de Deus. Aí a gente às vezes confunde dizendo, é porque eu sou sincero demais. Não confunda aquilo que você pensa, os sentimentos que o teu lado humano provoca, com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é esse aqui, ó. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Essa é a verdade de Deus, o amor. Quando é que a gente começa a avaliar se a gente é cristão ou não cristão? Pelo amor. Se eu muito amo, e este amor vai fazer com que eu olhe para o centro e recupere a paz para resolver os conflitos. É com a paz que a gente consegue resolver. Não adianta o alvoroço. Se o outro está no alvoroço só, espera a crise baixar. Um dia eu te pego. Mas deixa a crise baixar. Mas pega no diálogo, na conversa, na escuta. Às vezes acontece isso com os casais. Cada um querendo falar maior que o outro, mais alto que o outro. Aí não acontece a harmonia. Aí não acontece a unidade. Por quê? Um fica atirando no outro. Palavras que vai machucando, que é palavras que são flechas. E assim não há paz. A paz é a serenidade para resolver todo tipo de dor, de conflito. A gente não aprende, por exemplo, a dirigir sem a gente ficar afobado.
Ou aprende? Não aprende não. Se tu não te acalmar dentro do carro, você não consegue. Para onde vai a marcha aqui? Tem que se tranquilizar. Senão não vem a oportunidade que você tem de aprender. É assim também diante da matemática, diante de qualquer disciplina. Se eu não ficar em silêncio, eu não consigo aprender. Assim é a paz de Deus em nosso coração. Jesus está ensinando para todos nós no Evangelho de hoje: deixe que a minha paz crie harmonia em teu coração e em tuas relações. Somente assim a gente pode ver mais de perto esse Cristo que sofre, esse Cristo que ressuscita, este Cristo que nos lança a eternidade. E é isso que significa o batismo. É todas as vezes que a gente olha para o Cristo sofredor, vendo nele as nossas dores, ou seja, morrendo para o pecado, para ter nele a força da ressurreição, porque é um Deus que me leva ao céu. É isso que vocês estão escrevendo na vida dos afilhados, dos filhos de vocês. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu porque você é filho e filha muito amada de Deus. Por isso que a gente pega na mão desses pequeninos e lança de vez no coração de Deus através do batismo. Deixe que os filhos de vocês, os afilhados de vocês, a partir do dia de hoje, entrem nesse coração amoroso e através desse coração amoroso eles possam experimentar os segredos de quem tem a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora